quero agradecer a presença do Edson e também do Joseph, né, por eu sei que até no esforço maior vocês estão trazendo pela primeira vez na TV brasileira. A gente me sinto orgulhoso por isso, agradeço muito e acredito que todos nós da Baixada Santista por isso. Pela primeira vez, documentos das Forças Armadas serão mostrados aqui na TV brasileira, coisas que eles adquiriram. Eu vou até perguntar como conseguiram adquirir esses documentos, porque muitos deles são confidenciais e até com carimbo de confidencial, e vocês, num esforço maior, conseguiram isso. Obrigado pela presença. Nós que agradecemos, né? É um prazer estar aqui novamente no programa Fronteiras da Ciência. Esperamos aí trazer algumas novidades, né? Algumas informações muito palpitantes para o público. Com certeza. Primeiramente, eu vou então perguntar para o Joseph, como que vocês conseguiram esses documentos, Joseph? Bom, na verdade, quem pode contar melhor a história de como foi conseguido o documento é o Edson, porque foi ele que conseguiu colocar. Perguntei errado. Não, mas não tem problema. E uma coisa que é importante lembrar, mostrar documentos da Força Aérea na televisão brasileira, já foram mostrados vários. Vocês vão mostrar aqui, são os originais. Isso que é importante deixar muito claro. Cópias, não são cópias, são os originais. Isso que é importante. Me faltou essa palavra. E eu acho que o Edson pode contar melhor a história de como é que esse documento chega até ele. Ou mostrar. A gente vai mostrar fotos e imagens também que eles trouxeram, viu? Imagens até algumas impressionantes, né? São fotos originais. Opa, tomar cuidado aqui, porque já são antigas até. São bem antigas. Isso aqui eu estou vendo de 69, segundo tenente, fulano de tal, né? Não vou citar nomes, evidentemente, né? Citando o caso. Quais são os casos que vocês acham mais interessantes obtidos das Forças Armadas? Ó, Recife, esse aqui. Ó, o carimbo da FAB do lado, o carimbo da FAB, é verdade, né? Verdade. Quais vocês acham mais interessantes de tudo que vocês obtiveram? É difícil assim falar o que é mais interessante, porque nós estamos pesquisando esses casos, né, paulatinamente, a partir do momento que nós descobrimos essas pastas, esses documentos, né, que chegaram na nossa mão, a gente começou a fazer a repesquisa desses casos. E é bem interessante que quando a gente vai repesquisar, entrevistar as testemunhas novamente, às vezes a gente se depara com novidades, ou seja, aspectos que de repente os militares que investigaram essas pessoas no passado não se atentaram. Então tem, por exemplo, o caso de Biúna, que a gente foi investigar e descobrimos que eles ficaram atentados para um aspecto do pouso que ocorreu no local, entrevistaram o senhor Nobutoshi Kaneko, mas quando a gente falou com a esposa do senhor Nobutoshi Kaneko, nós vimos que havia detalhes que eles tinham observado aquele objeto que estava pousado no campo de beisebol lá em Ibiúna, viram, além do objeto pousado, através do binóculo, uma criatura se movendo dentro daquele objeto. Isso não está nos relatórios da FAB, da Força Aérea Brasileira. Foi descoberto depois, através dessas pesquisas que nós estamos realizando. Respondendo a tua pergunta a respeito de como esses documentos chegaram na nossa mão, foi assim: em 1997, eu tive contato com o Major Gilberto Zani de Mello, que era o responsável operacional da CIORANI, que é a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. E naquela ocasião, em 18 de dezembro de 1997, o Major Zani me falou a respeito do Acacil, que foi um integrante do CIORANI, que inclusive era o croquinista, fez vários croquis dos casos coloridos, uma coisa exuberante, a gente pode até ver aqui no álbum, né? Tem nas fotos aí também. E o Acacil, ele foi portador de alguns documentos que ele recebeu do brigadeiro José Vaz da Silva, o brigadeiro Vaz, que chefiava o 4º Comando Aéreo, o 4º Comar, que fica lá no Ipiranga, em São Paulo, que era a central onde se guardava todos os documentos e investigações de OVNIs até então conhecidas. Ok. Só para dizer que isso aqui que a gente está mostrando são desenhos feitos à mão, evidentemente, dos do Acacil, né, que era esse integrante. O Acacil, ele era o desenhista oficial da CIORANI. Com base nos relatos das testemunhas, eles faziam o croquis do mais próximo que eles podiam ter do objeto. Então, as Forças Armadas sempre tiveram, por exemplo, um grupo de destaque para estudar isso, não?
Sempre existe nos Estados Unidos ou não? Sempre tiveram. Desde a década de 40 para cá, nós temos documentos que comprovam que a Força Aérea pesquisava, catalogava e arquivava esse material. Mas esse material específico, original, ele é de um projeto chamado SEOANI, que iniciou-se em 1969, oficialmente, mas o Major Zani já investigava alguns casos no ano de 68. Por exemplo, só para ter uma ideia, em 1968 foram investigados 70 casos que ocorreram no Brasil, sendo que 33 casos ocorreram só no período de agosto até outubro de 1968. E 13 desses 33 casos são casos que ocorreram em Lins. Lins, que fica no interior do estado de São Paulo, foi uma área de grande incidência ecológica. Inclusive o Joseph vai estar falando a respeito de uma repesquisa que nós fizemos no caso de Lins, acontecido com a Maria Sintra, o caso Maria Sintra. E esses documentos, como que eles chegaram na mão? Eu fui visitar em 2001 o ACACIL, que era esse militar, porque o Major Zani falou, procura ele que ele deve ter alguma documentação, deve ter mais informações a respeito dessa pesquisa. E aí eu chegando na casa do ACACIL, ele me contou vários detalhes a respeito da SEOANI e no final, como ele sentiu credibilidade na minha pessoa, nas minhas pesquisas, ele resolveu doar esse material. Então, que é parcial, é um material parcial do SEOANI, porque ele já havia doado por um ufólogo de Curitiba uma parte desse material, cerca de 33%. E ele me doou os outros 66%, 67% dessa documentação, que seria aproximadamente 1.300 páginas. Uau. Com croquis coloridos, com fotos, né, dos objetos, fotos das testemunhas, manuscritos das próprias testemunhas. A avaliação psicológica das testemunhas é interessante você ver que eles se preocupavam em traçar o perfil psicológico da testemunha, para saber se a pessoa, não sei, às vezes a pessoa tem mania de contar história, alguma coisa. Então, assim, você percebe que a pesquisa ela tinha todo um procedimento a ser seguido, não era uma pesquisa, não era, vamos lá fazer uma pergunta, não. Tem essas perguntas padrão para serem feitas, esses levantamentos padrões para serem feitos, era bem completo mesmo. Agora, assim, vamos citar, vocês estão colocando o Lins como um lugar de grande incidência ufológica. Naquela época. Mas em todas as épocas, vamos falar em termos de Brasil, nós tivemos o caso de Varginha, que esse estourou. Para quem não sabe, o Edson, que está aqui ao meu lado, ele foi um dos pesquisadores na época do caso de Varginha, ele esteve presente na cidade de Varginha. E também o caso Operação Prato, que aconteceu no estado do Pará, que foi para mim, foi um dos mais fenomenais casos ufológicos, é incontestável, porque as próprias Forças Armadas Brasileiras presenciaram, viram, né, médica que teve presente, né, enfim. Eles fotografaram e geraram mais de 500 páginas, inclusive de primeira mão também, trazendo aqui para o Jadir, os documentos da Operação Prato. Essa da Operação Prato? Esse aí foi liberado recentemente pela Força Aérea, está no Arquivo Nacional, bem como esse, no DF, né, em Brasília, no Distrito Federal, e a gente tem aí vários documentos comprovando que a Força Aérea Brasileira, o primeiro Comando Aéreo do Pará, pesquisou esses objetos naquela região. Aí eles faziam desenho, né? Aqui tem até o símbolo do comando confidencial, eles colocaram carimbo, tá vendo? Não dá pra ver? Há um pouco de brilho por causa da luz, mas eles faziam desenho de como era nas naves. Não, e você vê que são desenhos... Porque não tinha muita tecnologia na época, né? Não, e é um desenho do estilo de engenharia, com medidas, é um desenho para a época... Em escala. Em escala. Perfeito. Né? Tudo confidencial, carimbão confidencial mesmo que eles foram colocando aqui. Olha o desenho aqui que eles fazem, não sei se dá para mostrar bem aqui, né? Ó, mostra aqui, ó, desenho. Tem fotos também, não? Tem mais pra frente algumas fotos. Vamos jogar mais pra frente. Inclusive... Deixa eu ver um pouquinho, peraí. Pode falar. Inclusive, a Operação Prato, ela durou de 77 até 79. Só que nós temos informações de que militares norte-americanos assumiram essa pesquisa e a pesquisa foi até 1983. Tem alguns documentos que já vazaram, de 82, que a aeronáutica ainda está escondendo e não liberou nos arquivos. Ainda tem coisas escondidas. Lá no Arquivo Nacional tem coisa escondida. Inclusive, os vídeos, que foram feitos várias horas de filmagens em vídeo Super 8,
Só dizer que isso aqui são fotos da época, viu, gente? Olha aqui, né? Eram fotos da época. São fotos com a capacidade de hoje, né? Eram fotos mas da são época. autênticas, originais, né? E com equipamentos limitados, porque eles tinham recursos limitados, né? Em determinado momento, o militar que estava fazendo a operação, cuidando da operação, teve que tirar dinheiro do próprio bolso para comprar os Para filmes. poder comprar, puxa vida, né? A Operação Prata ela foi coordenada pelo Aqui são pessoas que coronel tiveram de Holanda, e quem tirou a maioria dessas fotos aí foi um sargento, né? E ele também, além das fotos, ele filmou várias horas de vídeo que agora já estão disponíveis no Arquivo Nacional também. Só que assim, está muito caro. O Arquivo Nacional está cobrando R$100 um minuto. Nossa Ou seja, você vai lá, assiste 3, 4, 5 horas, para depois escolher um pouquinho ali, tem que pagar R$100 um minuto. Puxa. E Esse aqui é um lugar de material pouso? Silvani Esse aqui é lugar de pouso lá, não? No Operação é um Prata? lugar de pouso na fazenda Jeju. Jeju. Lá você não teve no Pará? Teve também? Estive no Pará também, fazendo investigações em loco. E o que eu percebi lá é que o fenômeno chupa-chupa, né? Essas luzes vampiras, né? As luzes que sugavam pequenas porções de sangue dos ribeirinhos, né? Dessa população lá, continua ocorrendo. Ainda continua? Continua. Não na mesma escala. Não na mesma escala que aconteceu em 1977, 78, 79. Como chamava a ilha mesmo? Colares. Exatamente. Colares. Ilha do Marajó também aconteceu muita coisa, porque ele foi migrando, começou no Maranhão, Ele foi descendo. depois foi para o Amazonas, Não se sabe o motivo disso. Olha, Eu não sei. Eu costumo dizer assim, vamos parar para pensar como que nós... vamos dizer assim, existe a hipótese de ser uma nave extraterrestre. Eu não estou dizendo que seja, mas vamos imaginar que seja uma civilização de fora do planeta. O que a gente faz hoje com espécies que a gente não conhece? Ou que a gente conhece, a gente vai, por exemplo, no fundo do mar, captura uma espécie, pega um pedacinho da pele, pega um pouquinho do sangue, vamos estudar, vamos aprender. Por que não pode estar acontecendo a mesma coisa numa escala interplanetária? Porque eu tenho certeza, hoje a gente estamos preparando para ir até Marte, já fomos até a Lua. Vamos imaginar que a gente chega num planeta que tem vida. Qual vai ser a primeira coisa que a gente vai querer fazer? Entender aquela biologia. Então, se alguém está vindo visitar a gente, é de se esperar que ele haja exatamente como nós agimos no quintal da nossa casa. Eu me entrevistei, eu estava contando para vocês em off. Eu cheguei a entrevistar um ufólogo de São Bernardo, já faz tempo que estou tentando lembrar o nome dele. Ele escreveu um livro também muito interessante, ele faz alguns relatos muito fortes, inclusive da Área 51 nos Estados Unidos. Ele dá como certo aquilo que ele diz, algumas coisas lá. E tempo depois eu tentei procurá-lo e alguns amigos deles me falaram que ele teve uma espécie de cala-boca, ou seja, você não comenta mais, não fala mais nada, já falou demais, além do que você devia, tal. Ele teve que sumir do mapa, ele e a família. Foi o que me contaram, eu não sei se isso é fato real ou não. Eu sei que eu não achei mais ele em lugar nenhum, nem pelo Facebook, nem por nada achei. Vocês que estão infiltrados, assim, já tiveram algum tipo de pressão para que vocês não comentem fatos? Não? Sim, na época de Varginha, quando eu estava investigando o caso Varginha, a gente chegou a sofrer algumas ameaças por telefone. Né? Tipo assim, você tem filhos pequenos, de repente pode acontecer algumas coisas com seus filhos, então é melhor que você cale a boca a respeito do que você sabe a respeito de Varginha. Só que... Bom, vou saber, vou te perguntar o que você sabe a respeito de Varginha no próximo bloco. Inclusive sobre esses documentos eu nunca tive represálias. Pelo contrário, eles sempre abriram portas e alguns militares têm trazido mais documentos, mais relatórios. Cada relatório desse, só para você ter uma ideia, fora o exame psiquiátrico que o José comentou, o exame psiquiátrico tem 5 folhas e o relatório tem 19 folhas. E às vezes tem os anexos também. Então são dossiês feitos com metodologia científica, né? E a gente tem que falar ao ar também que a aeronáutica brasileira fez um excelente trabalho usando metodologia científica. Está na hora do intervalo, mas é uma pergunta que eu quero te fazer também antes do caso de Varginha. De Lins, né, que a gente vai ter ou de Lins também, de Lins. E tem um monte de imagem para mostrar, o programa vai ser curto demais. Tem vídeos? Tem vídeos também, vídeos interessantes. Mas o que eu ia perguntar é assim, em relação às Forças Armadas, eles estão colaborando, como você estava, de certa forma, está colaborando, não está tendo nenhum tipo de problema, né? É assim. Mas, não, pode falar. Quando você se coloca
elaborando as Forças Armadas, entre aspas, porque assim, as Forças Armadas oficialmente não entregaram nada. Vocês foram buscar. Exatamente, e sempre, vamos dizer assim, por fora. O que eles estão fazendo agora é liberar muitos documentos que eram classificados. Eles estão realmente liberando, como esse que você está vendo aqui, eles estão oficialmente sendo liberados, mas uma coisa que eu posso dizer com toda certeza. Por força da lei. Por força da lei, e pode ter certeza absoluta. Isso aqui é só um pouquinho. Só um pouquinho. É a ponta do iceberg. É um pouquinho e aquele pouquinho que não A pergunta muito. que não quer calar. De tudo que vocês leram, desses documentos que vocês têm, mesmo sendo a ponta do iceberg, já uma quantidade gigantesca de documentos que vocês têm, e aqui vocês trouxeram uma partezinha também. Não se tem dúvida de que para as Forças Armadas os discos voadores existem. Eu posso dar a resposta? Pode falar. Eu posso dizer assim, eu não posso dizer para você que os discos voadores existem. Eu posso dizer que o fenômeno OVNI é real. O que é o OVNI? É um objeto voador não identificado. Se ele tem origem extraterrestre, se ele é uma arma militar desconhecida, ou seja lá o que ele for, não posso dizer. Eu posso dar hipóteses e ideias do que eu tenho. Mas que o fenômeno é real, é físico e é comprovado e investigado, ele é. Legal, a sua opinião é exatamente a minha, mas eu digo assim, em relação a esses militares com os quais vocês conversaram, o que eles acham? Sim, é real. É real. É real. Não tem dúvida também, não tem dúvida. Não, mesmo porque Existem pilotos de aviões... brigadeiros que nós já conversamos, brigadeiros que relataram, inclusive, os casos que aconteceram com eles quando eram pilotos. Né? Tem pessoas, coronéis, eu estive pelo menos umas 4, 5 vezes no Condabra, cheguei a ver algumas coisas lá, ganhei umas fotografias também bem interessantes da Operação Prato, né? Então vi vídeos também que foram feitos pelos militares, e os militares eles aceitam, só que por força do normativo, do regulamento, o regulamento faz com que eles ocultem esses fatos para a população geral. E outra coisa interessante, avistamento de OVNIs por pilotos, sejam civis ou militares, é mais comum do que se pensa. Só que eles simplesmente não relatam. Porque cada vez que eles relatam, eles têm que preencher tanto documento, eles têm que explicar tanta coisa para tanta gente, que é mais fácil eles simplesmente... Falar, não vi nada, não sei de nada. Tá certo. Bom, após o intervalo eu vou perguntar sobre o caso de Varginha, que afinal de contas o Edson esteve envolvido no caso, ele esteve em loco, né, pesquisando, estudando, e sabe de muita coisa aí que ele vai contar pra gente e depois ele vai apagar a nossa memória. Então vamos lá. Comunicar